Bom dia. Vamos realizar mais um estudo online do livro Dimensões da Verdade, capítulo 2, Não Ditos e Não Feitos. Mas vamos começar com uma breve leitura do livro Vida Feliz, número 171, intitulado Cultivar a Disciplina. Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para teus hábitos e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio numa descida. Candidata-se ao desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e te será melhor, aprenderás a conduzir-te com o equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, rogo-vos, Pai querido, inspiração para esse estudo que vamos realizar. Que tuas bênçãos, a espiritualidade amiga, nos inspirem para realizar um estudo oportuno, para entendermos um pouco mais as dimensões da verdade. Aprendermos a entender um pouco mais tua obra, Pai querido. O que esperas de nós? Ilumina nosso entendimento, inspira-nos sempre no caminho do bem, da força e da paz. Rogo-vos, Pai querido, também por todas as pessoas que ouvem este estudo, que também recebam vossas inspirações, vossa proteção, vosso amparo. E por todas as pessoas que colaboram no Grupo Espírita Alta de Souza. Assim sendo, Senhor, em teu nome, no nome de toda espiritualidade amiga que nos ajuda lá no Grupo Espírita Alta de Souza e de toda espiritualidade amiga que nos ampara sempre, damos início ao nosso estudo. Assim seja. Bom, nosso estudo hoje é o capítulo 2 do livro Dimensões da Verdade. É um texto interessante porque Joana de Ângelis resolveu explorar coisas que Jesus não disse e coisas que Jesus não fez. A gente sabe um monte de coisas que Jesus disse, né? São muito exploradas, estudamos todo dia no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as denominações cristãs estudam as coisas que Jesus disse. Mas existem coisas que Jesus não disse que Joana de Ângelis chama a atenção nesta leitura, né? Existem narrativas maravilhosas que relatam os encontros de Jesus com as pessoas que sofrem, com pessoas atribuladas, as curas que Jesus fez, o lindíssimo Sermão da Montanha e muitas outras coisas que Jesus disse, estimulando o pensamento humano, com antevisões do que vem depois, né? Infelizes e enfermos de variadas classificações, pessoas obsidiadas, pessoas desequilibradas, foram reconduzidos à serenidade e à paz, através da mensagem de esperança que Jesus nos dá desde então, né? Para nos manter alimentados, conduzindo-nos para a frente e o amanhã. E Joana de Ângelis, aqui na segunda parte do texto, diz: muito mais poderia ter dito e feito o Senhor. Não o disse, porém, nem o fez. E o que não disse, o que não fez, é tão grandioso que atesta a excelência e a procedência dele. E aí ela começa sobre os não ditos e os não feitos. Recusado por uma aldeia do interior, de ser ali agasalhado, nada disse, instado pelos discípulos para que ateasse o fogo do céu sobre o lugarejo ímpio, não o fez. Se retirou em silêncio, plácido e triste, seguindo adiante. Aí eu fui procurar lá nos evangelhos e encontrei em Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, o seguinte: E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém.
e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas os samaritanos não receberam Jesus porque ficaram sabendo que ele ia para Jerusalém. Como sabemos, havia uma pendenga entre samaritanos e judeus. Quem passasse por Samaria para ir para Jerusalém era discriminado. Ou seja, nem queriam receber o dinheiro da diária na pousada. Nem isso. Aí os discípulos de Jesus, muito aborrecidos, como conta aí no Evangelho, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça o fogo dos céus e os consuma, como Elias também o fez? Todo mundo lembra que Elias, quando os sacerdotes de Baal, eles não conseguiram fazer descer o fogo do céu, e Elias conseguiu, pedindo a Deus, Elias depois mandou cortar a cabeça de todos os sacerdotes de Baal. E nós sabemos, quando ele reencarnou como João Batista, o que aconteceu. Ele também, infelizmente, passou pela mesma experiência. Né? Aí Jesus, olhem a postura de Jesus. Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Reparem, eu já encontrei pessoas que, vendo as coisas erradas que acontecem em outras denominações religiosas, disseram o seguinte para mim: Deus tinha que mandar fazer cair um meteoro em cima deles. Ou que desse um terremoto e a terra engolisse eles. Que desse uma inundação. A pessoa não estudou este capítulo do Evangelho. Infelizmente é isso. Olhe, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Vejam que linda lição tem nesta frase. Mas continuando. Depois eu vou postar também esses trechos do Evangelho relativos a essas falas de Joana de Ângeles, porque são lindas lições para a nossa reflexão. Impossibilitado de falar ao povo de Gadara, após a recuperação psíquica do gadareno, não disse uma sentença condenatória, não teve um gesto de revolta, imperturbável retornou ao mar da Galileia. Quem quiser ler nos evangelhos sobre a cura do gadareno e o que aconteceu com o povo, sugiro ler Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 19. O gadareno era aquele possesso que tinha uma legião de espíritos ignorantes que o possuíam e que Jesus mandou os espíritos sair e o chefe desses espíritos pediu a Jesus para tomar uma manada de porcos que tinha pastando aí perto. E Jesus disse: pode ir. Aí, quando esses espíritos foram para os porcos, levaram os porcos para um precipício e fizeram os porcos pular do precipício e todos os porcos acabaram mortos. O povo de Gadara, diante deste espetáculo, obviamente devia ter lá o dono dos porcos, não quiseram receber Jesus. Eles imploraram a Jesus que ele saísse dos seus territórios. Aí Jesus, sem dizer uma palavra, ao invés deles pedirem para Jesus explicar o que ele tinha vindo fazer, que missão ele tinha, que mensagem ele tinha para eles, não. Pediram para Jesus sair. Jesus não discutiu, não se incomodou e pegou o barco. O gadareno,
Ele queria ir junto com Jesus. Jesus não permitiu. Ele disse: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então observem, Jesus não se incomodou. Essa mensagem nos convida a uma reflexão. Quem não quer receber Jesus no coração, quem não quer seguir o exemplo de Jesus, Jesus não se incomoda. Porque Jesus sabe que um dia, nesta vida ou nas próximas, a pessoa vai buscar Jesus. Quantos de nós que hoje estamos aqui estudando, somos espíritas, estamos aqui ouvindo este estudo, em encarnações passadas, e às vezes até nesta, não rejeitamos Jesus. Só que aconteceram coisas, ficamos sozinhos, enfrentamos os desafios normais da vida, colhemos o que plantamos e não plantamos coisas boas, e descobrimos que o único caminho é buscar Jesus. Então aqui estamos estudando, nos esforçando, buscando aprender mais e tentando ser espíritas, né? Bom, continuando. Conclamado. Não, tem outra aqui. Acusado por comensais dos interesses imediatos de assolar as massas infelizes que o seguiam esperançadas, não disse um revide, não expôs uma defesa, não reagiu com irritação, não fez uso de seus poderes. Ou seja, ele foi acusado por gente que tinha poder, né? De atiçar, assolar significa atiçar, as massas infelizes, né? A gente encontra essa história em Lucas, capítulo 6, de 1 a 11. Vou lê-la para poder entender bem. E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas, onde tem plantação de trigo. E os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Ou seja, eles pegavam espigas de trigo, esfregavam com as mãos e comiam os grãos. Eu lembro bem, porque quando criança, eu sou gaúcho, meus pais plantavam trigo e às vezes a gente comia os grãos de trigo. Mastigava eles. O grão de trigo é de onde provém a farinha, que se faz o pão. E aí, alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Cabe lembrar que naquela época, no sábado não faziam nada. Só iam à sinagoga, ouvir leituras, e acho até que nem comiam durante o dia. Acho que comiam que deixavam pronto a comida. Porque eles estavam com fome. Quiseram comer uns grãos de trigo. E aí Jesus respondeu, disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como ele entrou na casa de Deus e tomou dos pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com eles, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? No judaísmo tem uns pães que fazem parte lá das cerimônias judaicas, que só os sacerdotes comem estes pães. No entanto, Davi comeu, né? E aí Jesus dizia: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E no outro sábado ele entrou na sinagoga e estava ensinando. E aí tinha um homem que tinha a mão direita paralisada. Os fariseus ficaram prestando atenção para ver se Jesus ia curar o homem. E Jesus o curou, né? Aí então, Jesus, vendo a cara deles, certamente devem ter feito umas expressões bem significativas, ele perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Né? E aí eles, ao ver isto,
eles ficaram muito irritados e conferenciavam sobre o que iriam fazer a Jesus. E estavam muito irritados. E pouco tempo após esta conferência, aconteceu aquele episódio do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que a pergunta que fizeram sobre o pagar os impostos era para enrolar Jesus. Se ele dissesse que era para pagar, jogariam os judeus contra Jesus. Se ele dissesse que era para não pagar, jogariam os romanos contra Jesus. E Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ficaram sem resposta. E tem outros episódios que tentavam prender Jesus, mas Jesus nunca deixou, desaparecia, sumia da frente deles, até chegar a hora lá depois da entrada em Jerusalém. Né? Bom, continuando, conclamado por aqueles que o desejavam triunfador na terra, não apresentou explicações, não debateu o assunto, retirou-se a sós. Esta frase se refere à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né? Ela está em Mateus 20 e em Lucas 19, está explicado, né, como foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Por que eles o receberam tão bem quando Jesus entrou em Jerusalém? Porque eles esperavam que ele virasse um rei dos judeus, que ele assumisse o poder, fizesse cair raios sobre os romanos, botasse os romanos para correr de alguma forma. Era isso que eles esperavam. No entanto, Jesus é um rei espiritual. Ele não queria os poderes da terra, né? Pouco depois dele ter entrado em Jerusalém, vale a pena ler lá em Mateus 20, Lucas 19, que veremos aquele episódio lá dos vendilhões do templo, veremos várias perguntas muito significativas que Jesus fez, e quando o povo viu que Jesus não queria nada com o poder terreno, apenas queria despertar os judeus espiritualmente, para o poder espiritual, eles preferiram Barrabás a Jesus. Pediram que ele fosse crucificado. Jesus, ao perceber que a multidão esperava que ele fosse um rei terreno e não um rei espiritual, ele até se retirou, foi para um jardim e lá chorou ao ver os interesses imediatistas da multidão. Pensemos, quantas vezes Jesus choraria por causa dos nossos interesses imediatistas? Bom, aí Joana continua. Diante de Pilatos, quase nada disse, nada fazendo, e, no entanto, tudo poderia dizer e tudo fazer. Jesus perante Pilatos está descrito em todos os evangelistas, mas a que eu achei mais significativa é João, capítulo 18, itens 28 a 40, em que Pilatos pergunta que acusação faziam contra Jesus, e aí eles disseram, se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Diziam que Jesus era malfeitor. E aí, Pilatos pergunta para Jesus, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu, você diz isso de você mesmo ou outros te disseram de mim? Aí Pilatos pergunta, sou eu judeu? Quem te entregou foi o teu povo, né? Jesus então disse, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Jesus estava dizendo, agora, naquele momento e até hoje, o reino de Jesus não é daqui.
Então Pilatos perguntou: Logo, tu és rei? Jesus disse: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. E aí Pilatos fez aquela pergunta: que é a verdade? Jesus não respondeu. E aí Pilatos disse: eu não estou vendo nenhum crime nele. Como era a época da Páscoa, e na Páscoa sempre alguém era solto, Pilatos pegou um salteador, um criminoso, Barrabás, e disse: eu tenho Jesus ou Barrabás para soltar. E aí, um detalhe interessante, se lerem com atenção, os três evangelistas, os 4 evangelistas, irão ver que no início alguns gritaram para soltar Jesus. Mas os agitadores pagos pelos sacerdotes começaram a gritar Barrabás. E a multidão, com medo dos sacerdotes, apoiou a discussão de soltar Barrabás. Quantas vezes nós, num primeiro instante, temos uma opinião correta sobre um assunto, mas porque outros nos influenciam, acabamos sendo um Maria vai com as outras e escolhemos a opção errada que outros nos insuflaram. Então, neste episódio de Barrabás e Jesus, no início alguns gritaram Jesus. No entanto, ouviram, se deixaram levar pela opinião dos agitadores influenciados pelos sacerdotes que exigiram que fosse solto Barrabás. Bom, na cruz, Jesus resignou-se a não dizer senão o indispensável para o tributo de amor, submetendo-se incomparável à vontade do Pai. No episódio da cruz, temos aquela célebre frase: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, pendurado na cruz, entrando em agonia, disse esta célebre frase. Ou seja, ele só disse o indispensável. E mesmo depois que Jesus ressuscitou, ele não disse nem fez o que muitos esperavam. Ele apenas deu testemunho de que a vida continua após a morte. Ele se materializava aqui, se materializava ali, para mostrar que a vida continua. Ele afirmou a imortalidade, atestando-a, realentou os companheiros com seu amor de compreensão e, ao ascender aos cimos, despachou-os para as tarefas do dizer e do fazer, como ele mesmo disse e fez. E aí, Joana nos dá alguns conselhos na parte final deste estudo. Medita sobre os não ditos e não feitos do Senhor. Convido que leiam o texto complementar que vou colocar, que é um resumo dos evangelhos, do que eu falei aqui. Se a dificuldade e a incompreensão de quem amas, quando a serviço dele te amesquinham, não te amofines, não te incomodes. Quantas vezes as pessoas não nos compreendem? Coloquemos na mão de Deus e perdoemos. Lembremos que Jesus nos convidava a perdoar 70 vezes 7. Se a luta recrudesce e o combate acirra, não desesperes. Se a enfermidade avança e te vence, não desanimes. Um conselho muito oportuno, porque algum dia, em algum momento, teremos a última enfermidade aqui na Terra. Ficaremos doentes, pioraremos. Tenhamos fé, pois algum dia acordaremos do outro lado. Se todos os males, de fora e de dentro de ti mesmo, ameaçam conduzir-te à desencarnação,
Não recalcitres. Um convite à fé e à certeza de que a vida continua. Não te defendas se injuriado. Não te justifiques se perseguido. Não te exponhas se angustiado. Nada digas, nada faças, mesmo que tenhas o que dizer e disponhas de recursos para fazer. Teus ditos e teus feitos já falaram por ti. Se estamos no bem, se o que fazemos está dentro dos ensinamentos evangélicos, nosso comportamento já é nosso testemunho do que somos. Jesus dizia que é pelo fruto que se reconhece a árvore. Que tipo de frutos estamos produzindo ao nosso redor? E aí Joana continua. Se não se fizeram ouvir, porfia confiante de fé robusta. Se outros não nos ouvem, não nos incomodemos. Continuemos adiante. E aí Joana de Ângeles acrescenta. Mais vale ser vítima da impiedade quando se está com a consciência tranquila, do que perseguidor entre ovações carregando uma consciência em brasa. E Joana de Ângeles termina. Se a vida solicitar a teu espírito pesado tributo de tua doação total pela causa de amor que abraças na seara de luz do evangelho e do espiritismo, não te negues, não recuses, nada digas, nada faças, entregando a vida e as aspirações às mãos dele, pois que mesmo morrendo na liça incompreendido e ralado, ascenderás tranquilo aos páramos de amor, para voltares a fim de ajudar mais tarde os que te perseguiram e injuriaram vitoriosamente, ficando, porém, nas linhas sombrias e tristes da retaguarda, esperando pelo teu socorro. Que alerta importante! Quem não fizer a vontade do Senhor, quem for ingrato e injusto conosco, se nós formos justos e fizermos o melhor a nosso alcance, vai encontrar o que plantou. E um dia, na espiritualidade, ou quem sabe em outras encarnações, seremos nós a socorrê-los e ajudá-los a se erguer, assim como outros espíritos de luz nos ajudam a crescer, porque nós também já tropeçamos no passado. Vamos para nosso encerramento, então, desse maravilhoso estudo deste sábado, refletindo e lendo o texto que está logo abaixo dessa gravação. Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por esse estudo. Muito obrigado, Senhor. Ampara-nos, protege-nos, ilumina-nos sempre no caminho do bem. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, todos os que nos ouvem e todas as pessoas que frequentam o Grupo Espírita Alta de Souza. Assim seja.